Nossa saudação muito especial a você que nos acompanha na Arauto News 89,9, para você que nos acompanha também no YouTube através da Arauto Play, no formato podcast no Spotify da Arauto e também no portal Arauto em formato podcast. Saudações a você, estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. Os áudios e imagens, mais uma vez, da Milena Miller, nossa colega do Criativo. Patrocínio Cedil, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, na Capitão Fernando Tatti, número 700. Clínica Colomé, onde o melhor acontece, na rua Galvão Costa, 152. Clínica da Visão, agende uma consulta com o optometrista Lucas Guidé. Faça contato no 99369-2624. Ainda conosco o Dr. Tiago Fortuna, para cuidar muito bem do seu coração. Agende uma consulta, 3718-1800. Instituto Regional de Especialidades Anexo Hospital de Monte Alverne, dermatologia, reumatologia e otorrinolaringologia, as especialidades. Sangalen, clínica para você fazer as terapias de saúde, especializado no diagnóstico de doenças autoimunes e também as doenças oncológicas. Agende consulta 3056-8686. E Uniodonto Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, em Santa Cruz do Sul, na 28 de setembro, número 32. Eu fico muito feliz, e esse é um momento muito feliz, sempre de iniciar mais uma edição do Arauto Saúde, mas muito mais feliz e com um sentimento um pouquinho de orgulho, doutora Denise Miller. Vendo a sua caminhada e observando a sua caminhada antes da pandemia já, durante a pandemia a gente fez, eu me lembro que várias entrevistas a gente fez, em cima dos seus sonhos de avançar com a vacina do HPV. Eu vi seu pronunciamento na mídia a nível estadual, você veio falar conosco várias vezes, eu vi o seu pronunciamento na Assembleia Legislativa, e eu vi hoje os números que nós temos, principalmente em municípios como Santa Cruz do Sul, onde 98,04% dos adolescentes de 9 a 14 anos que estão no período escolar estão vacinados. Parabéns pelo teu trabalho. Eu imagino que você também tem um certo orgulho disso, porque não é fácil. Eu imagino que às vezes você pensou em desistir, em não continuar a caminhada, mas hoje nós estamos aqui para falar de coisas boas. É o Março Lilás, e o que significam esses números hoje e essa acolhida? Eu sei que muito caminho ainda tem pela frente. Essa acolhida na Assembleia, na grande mídia, enfim, reconhecendo que a sua tese está certa. Bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pelo espaço sempre gentil para nós, pela causa e pelo movimento. Desde 2019, né? Acho que em 2019 eu era mais solitária nesse movimento, mas aos poucos a causa realmente foi ganhando adesão e eu acho que hoje o estado todo está falando sobre prevenção, até porque me parece uma coisa tão óbvia e eu acho que a insistência e não desistir dessa causa de não ver mais mulheres morrer por uma doença que não precisa mais existir, cada vez mais tem ganhado adeptos e eu acho que tudo que tem acontecido ao longo desses anos tem mostrado isso para a gente. E o Estado, municípios, acho que governos estão enxergando isso e aos poucos a gente vai conseguir mudar a realidade dessa doença no Rio Grande do Sul. Doutora, quando a gente fala de, me corrija se eu estiver errado, são 650 mil mulheres por ano no mundo, são 350 e poucas mil mulheres, elas não têm êxito no tratamento, acabam falecendo. É um número muito grande, ou seja, 350 mil óbitos por ano em consequência do câncer do colo de útero. Quando a gente fala da vacina HPV, e eu olhando nossas entrevistas, eu sempre acho que o jornalista, a gente tem que ser, às vezes a gente acha que é meio repetitivo, mas a gente tem que bater na mesma tecla. Os públicos mudam, a idade muda, a percepção muda. Então, quando eu olhava os materiais, hoje, ao vir aqui, eu fiquei agradecido por termos sido insistentes, que você também foi insistente. O que é a vacina contra o HPV? O que significa essa vacina tão importante?
A gente podia fazer uma conta rapidinho, quanto dá 80% de 350 mil? Uns 200 e pouco, né? É. A gente tiraria todas essas mulheres da fila. Quanto é 80% de 650 mil? 6 vezes 8, 48, vamos pensar em 500 mil. A gente tiraria 500 mil mulheres da fila de doença com o simples fato de vacinar. De um câncer. A vacina da HPV previne 6 tipos de câncer no total. Então, todos os anos, se a gente colocar isso em minutos, a cada 2 minutos do nosso tempo, uma mulher está indo embora por esse câncer no mundo. E um dado que eu acho que me chocou muito quando eu vi, além desses números, 180 mil crianças ficam órfãos de suas mães por ano por essa doença. Não dá para não se silenciar diante disso, até porque eu sempre falo, e que bom que os meios de comunicação nos ajudam muito nessa fala. A maioria das famílias não sabe que existe uma vacina que previne câncer. As pessoas não sabem isso, porque se tu tem um filho que pode receber essa proteção, e o mais importante é uma vacina que está de graça no SUS até os 14 anos, e ela é uma vacina que tem um custo alto, então é importante que as famílias aproveitem enquanto ela está no SUS. Até julho, dos 15 aos 19, também podem receber. Existe esse chamado para o resgate dos não vacinados, mas a idade habitual é dos 9 aos 14. Então, se tu é pai de uma criança nessa idade, de um adolescente nessa idade, eu te digo, a chance dele ter esses tipos de câncer, e meninos e meninas podem ter câncer pelo HPV, reduz em pelo menos 80% na vida adulta. Tu vai deixar de fazer? Qual é a importância, doutora, porque a gente está falando do câncer de colo de útero, um deles. Mas a gente sabe da importância também dos meninos, porque muitas vezes talvez os meninos não têm consequência com alguma enfermidade, mas são transmissores, são portadores do vírus. Como isso funciona e qual é a importância de vacinar os meninos também? Além de ser transmissores, porque eles se relacionam, eles podem ter câncer de cabeça e pescoço, os cânceres de garganta, os cânceres de boca, de língua, de orofaringe, eles também podem ter esse tipo de câncer na vida adulta, e eles podem ser causados pelo HPV, e cânceres de região íntima, que todos os anos acometem milhares de homens pelo mundo. Então, se a gente olhar, e um dado até que eu coloquei lá na Assembleia, na fala, em contato com o presidente da FAMURS, ele me passou um dado que hoje no Rio Grande do Sul, 850 mil pessoas estão esperando por algum tipo de agendamento de saúde especializada, ou de consulta de um especialista, porque a FAMURS direciona de todos os municípios. Olha quanta gente a gente tiraria dessa fila, porque nós estamos falando de 6 tipos de câncer, a gente está falando de doenças benignas que também precisam de atendimento especializado. Olha quanto sofrimento humano. E tem um dado, por isso que eu gosto de dados, cada vez mais a gente tem acesso a isso. Há pouco tempo eu falava com uma oncologista, quanto custa um tratamento de um câncer de colo de útero de uma mulher que vai morrer? Porque 350 mil morre. Então, quanto custa? Porque os tratamentos são de extrema complexidade para um câncer avançado. A gente está falando de cirurgia, rádio, quimioterapia, imunoterapia, tratamentos especializados, muitas precisam de UTI, hemodiálise. Quanto custa um tratamento de uma mulher com câncer? Em torno de 1 milhão. Então nós estamos falando de tirar, além de tirar essa mulher da fila, dela não ter que passar por todo esse sofrimento, a gente está falando de um impacto muito grande em saúde pública, em cofres públicos. 1 milhão por pessoa, e o Rio Grande do Sul tem em torno de 1.400 mulheres que adoecem por ano. Quanto dinheiro a gente poderia investir em educação, em outras áreas da saúde, tantas coisas que a gente sabe que são deficitárias. E eu acho que é esses números que a gente tem que trazer para a fala, para que as pessoas realmente se conscientizem. E tem uma coisa que eu sempre falo, as pessoas acreditam muito em fake news. Se eu boto uma bobagem na internet,
aquilo vai que nem rastilho de pólvora. E as fake news, elas são ruins de ver, elas realmente assustam. Eu, quando vejo alguma coisa assim, aquilo é ruim, dá um mal-estar na gente. Então, mas o que a gente tem que fazer é não dar voz para elas. Doutora, eu quero só abrir um parênteses em cima disso que você está falando. Essa semana eu visitei uma entidade e a gente estava falando sobre a vida do jornalismo. Existe o fake e existe o jornalismo profissional, a informação profissional. Quando você vai acreditar ou divulgar alguma coisa, acompanhe onde tem credibilidade, onde existem profissionais que sabem exatamente o que pode e o que não pode ser publicado. Veículos que publicam as coisas com informações técnicas, com ponto e contraponto. Nós estamos muito hoje, os veículos de comunicação, muitas vezes os jornalistas, comunicadores, são muitas vezes criticados, jogados tudo na mesma vala, e as pessoas têm que dizer nomes daquilo que muitas vezes não é o correto. E nós continuamos cada vez mais redes sociais, as redes sociais são muito boas quando são usadas de forma adequada. Mas tem muitas coisas que simplesmente são jogadas de forma maldosa, informações erradas, enfim. Eu quero fazer esse comentário para você se linkar e acompanhar veículos que estão legalmente instalados, que têm CNPJ, que pagam impostos, que contratam profissionais habilitados para a função e que de fato publicam a verdade. Fecha parênteses. Doutora... As fake news, Pedro, não vão tirar os nossos filhos daqui a 20, 30 anos, daqui a 10 anos, algumas meninas já vão adoecer com esse câncer. Eles não vão tirar os nossos filhos da cama por causa da vacina que nós deixamos de fazer. Eles não vão assumir a Eles coautoria. não vão assumir e nem vão estar mais existindo, Doutora, em que mas a momento, gente escolhe, sabe, Pedro? Em que momento, eu escutei essa semana uma professora da área da saúde falar o seguinte: como é bom ouvir uma pessoa quando fala com embasamento, com conhecimento técnico. Você hoje está falando com dados da ciência. Em que momento nós, pessoas, em que momento isso se tornou uma coisa assim... Eu me lembro quando surgiram as primeiras vacinas para gripe. O comentário era, querem matar os aposentados. Lembras? Lembras? A Milena não lembra. A Milena é nossa mestra aqui que está acompanhando, não lembra disso. Mas as primeiras vacinas era isso. Existe uma pesquisa científica. E eu me lembro das primeiras vezes quando se falava da vacina do HPV, foi uma polêmica, que tinha contraindicações, enfim. Mas talvez muitos que na época não acreditaram, se passaram já os 10 anos agora, os quase 10 anos, e muitas coisas aconteceram. Como é feita a vacina? E ela tem, de fato, alguma contraindicação? Na verdade, assim, hoje a gente tem mais de 400 milhões de doses pelo mundo afora, provavelmente mais que isso. Não existe nenhum relato de efeito colateral grave associado à vacina. Pode ficar dolorido no local da injeção, vermelho, é um procedimento com agulha, mas é uma picadinha. Não existe nada disso. E eu vou dar um exemplo muito prático. A gente falou antes dos 98%, na verdade são 98% das meninas e 84% dos meninos. Santa Cruz do Sul, os meninos ainda ficaram um pouco atrás. Mas no total isso dá 90%, que é índice de erradicação de doença. E eu até fiz essa brincadeira. Quantos relatos, nós estamos falando de uma cidade de 140 mil habitantes, onde 90% dos adolescentes vacinaram. Quantos relatos de efeito colateral vocês ouviram nesse ano que passou? Nenhum? Nenhum. Porque não existe. Não existe nenhum relato no mundo. Então a gente precisa olhar para o que está acontecendo. E o que eu acho legal, assim, foi um projeto que deu muito trabalho para a gente, mas ao mesmo tempo ele veio para provar que aquele programa que a gente falou no passado, que é o Imuniza Escola, que hoje está disponível para os municípios, funciona, porque o que nós fizemos é trabalhar o Imuniza. O Imuniza avisa as famílias que precisam ser lembradas, que esqueceram de aplicar essa vacina nos seus adolescentes. Mas o projeto veio com informação, e se eu pudesse resumir numa frase, o que o projeto contou para as famílias é que a vacina previne câncer. Então, eu acho que esse é o caminho, que os municípios
A gente ainda não tem uma adesão total no Rio Grande do Sul e eu acho que a gente precisa cobrar esses municípios que eles realmente o façam. É um programa que está disponível de forma gratuita pelo governo do estado para todos os municípios do Rio Grande do Sul, é um passo a passo de adesão, ajuda o município, lembra as famílias, e eu acho que quando a família entende isso como cuidado, tudo funciona. Sim. Doutora, eu não pedi autorização para você antes do programa, mas você pode nos dar a negativa. Mas eu queria chamar a atenção aqui, nós temos prefeitos, deputados, nós temos autoridades, pessoas que têm poderes, poder público, de forma geral, secretários da saúde. Eu queria chamar a atenção porque isso cabe a eles também. Digamos, trabalhar no seu município para que esses adolescentes sejam vacinados, essas campanhas dentro dos municípios. É possível fazer o contato com você, para você, quem sabe, ir aos municípios em algum lugar, falar sobre isso, caso haja interesse em algum município? Caso o município queira alguma capacitação, a gente pode fazer isso. Porque, na verdade, é tão simples. Às vezes, as pessoas só precisam ser capacitadas em relação a isso, mas o trabalho é simples. E outra, o governo do estado tem verba, existe o programa Qualifica RS, eu ando estudando um pouco política pública, existe um programa que rentabiliza para os municípios. Tu ganha dinheiro para fazer uma coisa que vai melhorar a saúde do teu município. Então, se aquele município não se sente hábil para gerenciar tudo isso, investir em educação, trazer pessoas que possam te ensinar a fazer aquilo, e é tão fácil. Uhum. É uma coisa que numa consultoria se consegue. Investir naquilo é muito retorno para depois. Então, assim, só ganha. Sim. Doutora, uma outra questão. Nós estamos no Março Lilás, Sim. que é o mês da campanha contra o câncer do colo de útero. Eu tenho batido na tecla, e como falei no início do programa, o jornalista tem que ser insistente, tem que continuar debatendo aquilo, porque os públicos mudam, as questões vão mudando. Quando a gente fala de campanhas de prevenção, nós temos, eu vou citar como exemplo, as campanhas dos dermatologistas, a Associação Brasileira de Dermatologia, que lá em dezembro faz a campanha da prevenção do câncer de pele. O grupo se reúne, chama as pessoas, quem vai lá? Bom, apareceu uma mancha suspeita, ela já é removida, já é feito o diagnóstico e dado o encaminhamento. A gente vê muitas campanhas aí, eu quero pegar como gancho, Março Lilás. Muitos prédios iluminados com as cores, enfim. Mas, de fato, se alguém, digamos, estiver mobilizado para descobrir e descobre que uma mulher tem problema, como faz esse encaminhamento? Não é interessante que as entidades que promovam esse tipo de campanha para alertar que tenham encaminhamentos também? Porque eu acho que é muito difícil uma mulher ficar sozinha e depois não sabe para onde ir. Bom, tu falou da iluminação, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse ano o slogan da Pecolo para o Março Lilás é: o Rio Grande ilumina o caminho para um futuro sem câncer de colo de útero. E nós conseguimos, um dia eu acordei e disse: eu vou iluminar o Laçador esse ano. Monumento ao Laçador de Porto Alegre. Pois bem, não só o Laçador está iluminado na cor lilás para lembrar as mulheres gaúchas de que precisa se prevenir, como o Palácio Piratini, o centro administrativo do governo do estado, a Tribunal de Justiça RS, Ministério Público, Assembleia Legislativa, o nosso Palácio de Santa Cruz, Palacinho de Santa Cruz, na cor lilás, a Cruz está na cor lilás, a FAMUR está na cor lilás, o Inter hoje, das 8 às 8h30, vai ficar na cor lilás. Então a gente conseguiu um movimento muito legal em relação à causa e que esse movimento lembre as mulheres de que precisa se prevenir. Uma coisa muito importante: as mulheres que vão morrer por câncer de colo de útero daqui a 2, 3 anos, porque ele é uma doença que evolui silenciosamente, hoje elas estão com doença curável. E são essas mulheres que a gente precisa lembrar de procurar o posto de saúde ou seu ginecologista para fazer o pré-câncer. Antes de ser câncer, existem fases pré-malignas que evoluem por 2, 3, 5 anos. A gente sabe que a média
das mulheres que são diagnosticadas com doença avançada ficaram pelo menos 5 anos sem fazer os exames. Então, tem mulheres que estão no nosso lado, às vezes estão no nosso convívio, e que a gente precisa lembrar. Às vezes, só o fato de eu dizer, tu tem feito teus exames de mama também, por que não, né? É um exame que também precisa ser prevenido depois dos 40 anos. Só esse simples fato, Pedro, às vezes pode diagnosticar uma mulher e que vai deixar de ter esse câncer lá na frente. Sim, por isso que eu digo assim, nós temos aquela campanha, quem sabe essas iluminações que você falou, são o estímulo de alerta, olha, eu vou fazer, me alertei. Isso. Mas essa pessoa também, quando procurar as entidades para fazer o trabalho de diagnóstico ou de tratamento, que ela seja acolhida e que isso de fato aconteça, que a gente não tenha apenas símbolos, que isso de fato vá acontecer. Cada município tem o seu direcionamento para o tratamento. Uhum. A gente sabe que é uma realidade no SUS, no Brasil todo, que o caminho até chegar à assistência definitiva demora, e demora muito mais do que deveria, a gente sabe disso. Por isso que a estratégia da vacinação é tão importante, porque ela não vai deixar as pessoas chegar nessa fila. E claro, eu acho que no momento que tem diagnóstico, cada um deve fazer o seu caminho e buscar seus direitos. A gente tem hoje a lei que diz que tem um tempo limite para encaminhamento, se deve brigar. Eu acho que no momento que a gente tem o diagnóstico, a gente não pode ficar em casa esperando 6 meses para uma consulta, que é o que muitas vezes acontece. A gente precisa buscar ajuda. E buscar a ajuda dos órgãos que são, e cada município tem o seu direcionamento. É difícil falar num geral, porque cada município direciona de alguma forma, alguns têm o serviço especializado, outros precisam encaminhar para outros municípios, mas o importante é a gente fazer o diagnóstico. Doutora, começar. Sim, tens alguma estatística, algum número sobre, por exemplo, Março Lilás, aumenta o número de procuras? Eu não tenho esse dado. O que às vezes acontece é que alguns municípios fazem campanhas de estender o horário de coleta, mas o que a gente sabe no geral é que os índices de rastreio são baixos, são muito abaixo do que a gente esperaria. E uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, e por isso que o trabalho dos agentes de saúde é tão importante. Às vezes a gente vai olhar nos postos de saúde, são sempre as mesmas que fazem os exames. Todos os anos a gente tem as mesmas coletando exame, mas aquela que nunca faz, essa é a mulher que a gente também precisa ir atrás, porque é ela que tem mais risco de estar desenvolvendo uma doença. Então, que aquelas pessoas, e hoje a gente tem o programa de saúde na família, os agentes de saúde vão na casa, que eles possam realmente conversar com aquela família e conscientizar aquela mulher e direcionar aquela mulher para que ela também procure o posto de saúde para fazer o exame. Sabe, é muito interessante isso que você está dizendo. Ontem à noite eu respondi uma pesquisa de uma entidade que mandou sobre inclusão. E quando a gente começa a ser questionado sobre a inclusão, a gente percebe algumas coisas que a gente não se dá por conta. E aí a gente vê, quando a gente começa a olhar números de fato, real, a realidade, a gente pode perceber o quanto muitas vezes nós cometemos pecados, não percebemos as coisas que estão próximas de nós e que a gente pode ajudar. Nós somos coautores de muita coisa, como você falou, dos fakes, enfim, dos danos que eles causam para a saúde das pessoas. Doutor Denise, mais uma vez eu quero te agradecer demais, muito, pelo teu trabalho, pela tua insistência. Eu quero que tu continue com esse equilíbrio emocional, essa tua clareza, porque eu percebi em várias instâncias onde você falou e palestrou, e não é fácil falar para esses públicos, que são pessoas muitas vezes inquietas e que querem mais perguntar ou falar do que ouvir, e você silenciou os ambientes, com tua fala, com teu jeito, com os dados que você trouxe sobre a importância de vacinarmos os adolescentes, ou as pessoas até 40 anos, contra o HPV. Muito obrigado por estar aqui, um grande abraço. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Pedro. Muito bem, nós queremos agradecer também a doutora Denise Miller, nossa entrevistada de hoje, a Milena Miller também, que eu imagino que não sejam parentes, né? Não sejam parentes. A Milena Miller que fez a captação das imagens e os áudios também. Um grande abraço e até a próxima edição do Arauto Saúde. Tchau, tchau.